Entrevista está no ar. Pelo site ou pelo aplicativo, mais uma vez, nós agradecemos sempre o seu carinho, a sua audiência e vamos a mais uma edição aqui do nosso Relógio Entrevista, né, gente? Olha aqui, doenças respiratórias normalmente são lembradas no inverno, né? Todos sabem disso. Mas você sabia que o verão também pode aumentar as crises de asmas ou de asma? Sabia disso? Pois é, e para falar mais sobre esse assunto, sobre essa doença, eu vou conversar agora com o presidente da Fundação ProAr e médico pneumologista, doutor Álvaro Cruz. Olá, doutor, bom dia. Olá, ouvintes da Rádio Relógio, meu nome é Álvaro Cruz, eu sou pneumologista e alergologista, presidente da Fundação ProAr, onde vocês podem encontrar na internet muitas informações sobre esses assuntos que nós vamos conversar aqui. Fundação ProAr luta por educação de pacientes e profissionais de saúde por melhor saúde respiratória. Certo, doutor. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e por esta grande oportunidade. Doutor, explica aqui para os nossos ouvintes, por gentileza, o que é a asma. Quais os sintomas, por favor? Asma é uma doença crônica, cujos sintomas são intermitentes. Então, a pessoa pode passar muito tempo sem ter nenhum sintoma e daqui a pouco volta a ter. Os sintomas habitualmente são tosse, chiado, falta de ar, aperto no peito, que são provocados por resfriados ou por exposição a agentes irritantes como fumaça e coisas que provocam alergia, poeira, mofo. Às vezes, especialmente crianças e adolescentes, podem ter sintomas provocados também por uma atividade física aeróbica, correr, por exemplo, andar de bicicleta. Certo. E doutor, como a asma é diagnosticada? Tem algum tipo de exame, assim, por exemplo? O diagnóstico é feito por meio de um exame chamado espirometria, onde a gente sopra num aparelho e esse aparelho registra o volume de ar que sai do pulmão e a velocidade que esse ar sai do pulmão. Depois de uma primeira avaliação, logo em seguida se usa um medicamento broncodilatador e se repete o exame para ver até que ponto o paciente melhora. O padrão característico de asma é ter um pouco de obstrução à passagem de ar que melhora após o broncodilatador. Entendi. Mas em casos mais leves, pode haver uma espirometria normal, que não melhora com o broncodilatador. Em casos mais graves, ao contrário, pode haver uma alteração que também não melhora com o broncodilatador somente naquele momento, só melhora depois de algum tratamento e mesmo assim nem sempre volta completamente ao normal. É muito importante ter o diagnóstico da asma, porque considerando que é uma doença crônica recorrente, a pessoa precisa aprender a lidar com ela, aprender a prevenir, aprender a tratar quando aparecem os sintomas e, às vezes, manter um tratamento regular para prevenir os sintomas e as crises. Tá certo, é sempre bom procurar aí um especialista. Doutor, agora explica aqui pra gente, é possível se prevenir contra a asma? Se sim, como podemos fazer isso? Já se tentou de várias formas estudar crianças que vêm de famílias que têm predisposição à asma para ver se é possível prevenir a asma, mas não é uma coisa muito simples, porque são múltiplos fatores de risco para a asma, inclusive os genéticos e os do ambiente. E não se sabe exatamente uma forma garantida de prevenir a asma. Mas eu diria que hábitos de vida saudáveis, como atividade física, respirar ar puro, uma alimentação saudável, manter o peso perto do ideal, tudo isso protege a criança ou a pessoa de um modo geral em relação à asma. Certo. Agora, doutor, explica aqui pra gente, a asma tem cura ou tratamento? Como essa condição pode ser controlada? Infelizmente ainda não existe uma cura definitiva para a asma, mas há um enorme avanço no tratamento e opções de tratamento múltiplas que garantem um excelente resultado. A pessoa pode levar uma vida normal e com risco mínimo de efeito colateral. E isso pode funcionar bem até mesmo para casos mais graves de asma, há opções de tratamento para isso.
Não se deve usar somente broncodilatadores, essas bombinhas com broncodilatadores, porque isso não trata a asma, pode aliviar os sintomas e não deve ser usado como tratamento único da asma. Sim. Por outro lado, a necessidade recorrente de corticosteroides por via oral, por via injetável, indica que a asma pode ser mais grave e precisa de outros tipos de tratamento, porque o uso recorrente de corticosteroides pode trazer muito prejuízo. Na crise não tem jeito, mas o ideal é prevenir as crises e não precisar do uso do corticoide oral, por exemplo. Tá certo. Foi dado um recado aí para você que está acompanhando a gente aqui pelas ondas amigas dos 580, também pelo site no radiorelogem.com.br. Doutor, para fechar aqui, por gentileza, por que o verão, doutor, pode provocar o aumento das crises de asma? A asma pode piorar em situações extremas de temperatura, de umidade do ar, então muito frio, muito quente, muito seco. Às vezes a umidade também favorece o crescimento de fungos, né, mofo ou ácaro. Então essas coisas extremas podem piorar a asma. E, por outro lado, às vezes no verão as pessoas convivem mais de perto em aglomerações, isso favorece infecções respiratórias. Sim. Tem lugares que isso acontece mais no inverno, varia muito. Então, a asma pode piorar em várias situações, em várias estações do ano. O padrão mais habitual é piorar no inverno, mas isso pode ser diferente a depender do indivíduo, a depender da situação extrema de cada local. E aí, o que a gente pode fazer para proteger o pulmão de um asmático? Sim. De novo, cuidados gerais com a saúde, não é? Boa alimentação, a respirar ar puro, evitar infecções respiratórias dentro do possível. Sim. E aí recorrer eventualmente a vacinas contra gripe, em casos mais sérios pneumonia é importante. Agora tem a vacina contra o vírus sincial respiratório para os idosos ou para pessoas que têm asma mais grave. E manter o peso, né? O excesso de peso é um problema, aumenta o risco de asma. Evitar refluxo gastroesofágico, que é um problema que vem junto com a asma e pode piorar a asma. Então é isso aí, manter boa saúde, evitar tudo que pode agredir o aparelho respiratório, inclusive mofo, poeira, animais domésticos, quando a pessoa é alérgica àquele tipo de agente. Certo, foi dado um recado aí para você que está acompanhando a gente aqui pelas ondas amigas da nossa querida Rádio Relógio. Tá aí, gente, eu conversei com o pneumologista e presidente da Fundação ProAr, doutor Álvaro Cruz, sobre asma. Doutor, suas considerações finais, mais uma vez aí, muito obrigado em nome de toda a família Rádio Relógio. Como uma mensagem final, eu queria agradecer a oportunidade aqui de estar na Rádio Relógio falando com vocês, cumprindo a minha missão como presidente da Fundação ProAr, de esclarecer a população sobre a asma, que é uma doença bastante frequente, começa na infância, mas pode acometer pessoas em qualquer idade. E existe muitas formas de prevenir as crises, controlar os sintomas para que a pessoa viva uma vida completamente normal. Entendi. Mas infelizmente há muitas dúvidas sobre isso na população em geral e muitos profissionais de saúde não estão ainda tão bem informados dos avanços na doença. E a regra principal para todo mundo lembrar é o seguinte: a asma tem tratamento que permite o controle quase completo ou completo em quase todo mundo. E isso é seguro, não tem muito efeito colateral. Nada de essa história que bombinha mata, que a gente ouve por aí. Agora, o uso equivocado de remédio, que pode ser, por exemplo, as bombinhas de broncodilatadores somente, ou uso de corticosteroides em comprimidos, como a prednisona, a prednisolona, embora possam ajudar em determinados momentos de crise, mas isso pode trazer muito prejuízo e as pessoas devem procurar o médico para orientar seu tratamento sempre que estiverem precisando desse tipo de medicação. Não faça tratamento da asma sem orientação de um profissional de saúde médico experiente. Eu queria ressaltar aqui, antes de encerrar essa entrevista, que essa atividade aqui, essa conversa, tem relação com a Fundação ProAr, que eu mencionei, e também com a ABRAF, que é uma
organização não governamental que luta pelo benefício em defesa dos pacientes que têm doenças cardiorrespiratórias. Certo, doutor. Mais uma vez, muito obrigado, hein? Só lembrando aos nossos ouvintes, né, quem ficou interessado ou interessada que é o vídeo novo, viu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã, tá, em formato de podcast, nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou, hein?